Segunda-feira é o dia em que contamos com a presença em estúdio de José António Ferreira Machado. Professor, muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Deixe-me começar pelo tema que abriu este jornal, a questão das pensões, do cálculo das pensões poder em breve também estar associado ao desempenho da economia e a fatores demográficos. É uma alteração importante para se ajustar aqui, de facto, a sustentabilidade do sistema de pensões? É uma alteração muito importante. Eu percebo que as pessoas reajam mal, no sentido em que a sua própria pensão estará dependente de fatores que eles não conhecem à partida. Mas eu penso que nós estamos num domínio em que não existem soluções ideais, existem soluções possíveis e, sobretudo, soluções sustentáveis. Eu acho que a ligação à evolução demográfica penso que é absolutamente óbvia e aliás, já existia a idade de reforma. Bem, não é a mesma coisa que uma pensão, mas a idade de reforma ligada à esperança de vida já é, de alguma forma, a ligação de um benefício social a um fator demográfico. Penso que temos de ter mecanismos de uma forma estável e previsível de ligar as pensões à capacidade que a economia tem de serviço às pensões. É que as pessoas precisam perceber que as pensões não são capitalizadas. Nós temos um sistema de redistribuição, que em inglês, ou pelo menos uma parte dele, é um sistema redistributivo, em que o chamado pay as you go, em que as gerações ativas, o rendimento das gerações ativas paga as pensões das pessoas que estão inativas. Portanto, não estamos a poupar para a nossa pensão. Não estamos a poupar para a nossa pensão. E é isso que as pessoas, por vezes, não percebem. Assim, eu estou a ser roubado porque o que poupei vai estar dependente de fatores que não controlo. Não é, na verdade, isso. As pessoas têm uma parte do bolo que hoje em dia é criado e, de facto, essa fração do bolo, ainda que se mantenha proporcional ao tamanho do bolo, tem de variar com o tamanho do bolo, eu penso. Mas como que é um bocadinho essa a ideia, não é? Vamos ajustar isto, de facto, a essa variação do bolo, digamos. Isto é uma alteração que irá ocorrer eu não sei os detalhes, e os detalhes são importantes. A esperança de vida, fatores demográficos, eu penso que a esperança de vida será o mais importante. Não varia, obviamente. Essas não precisam de uma alteração todos os anos. Não precisam de uma alteração todos os anos. E eu esperaria que fosse um pouco como as regras orçamentais, que terão a ver com a evolução do período do produto potencial, ou do mesmo modo que nós definimos, repare, do mesmo modo que nós definimos, temos que almejar um orçamento equilibrado. Isso não quer dizer que ele seja equilibrado ano a ano, quer dizer que, em média, ao longo do ciclo, deve estar equilibrado. Eu suspeito, eu não sei os detalhes técnicos, não faz sentido as pensões variarem ano a ano, tem que se fazer algum alisamento desse valor. Mas eu penso que o que é mais importante que os detalhes, porque eu não conheço os detalhes técnicos. A notícia saiu hoje, ninguém conhece. A ideia é que num sistema que é um sistema redistributivo, é preciso dimensionar o montante da distribuição ao valor do que é produzido. Porque, ao fim e ao cabo, uma coisa, os impostos também são cíclicos. O que existe como imposto também varia. Quando se produz menos, há menos. A receita será menor. Portanto, no fundo é meter tudo isto no mesmo bolo. Eu penso que pode ser desagradável para as pessoas. Eu penso que introduz mais ansiedade, mas dado o sistema que nós temos, em que tem uma componente redistributiva, penso que é inevitável. Deixe-me pegar precisamente nessa ideia de meter tudo isto no mesmo bolo.
perguntar se pode avançar com esta medida, enfim, sem estar ligada a outras medidas, ou haverá aqui uma maneira de nós percebermos como é que tudo isto funciona de forma interligada. Pois, pensões, com carga fiscal, com outras... Pois isso seria o ideal, não é? Porque uma das coisas que temos falado, e muita gente tem falado ao longo deste tempo, é que as medidas parece que surgem sempre a trouxe-moço. Esta medida parece que surge porque a contribuição extraordinária vai cessar. Ou seja, as coisas nunca são apresentadas numa perspectiva de um plano de sustentabilidade a prazo, mas sim como remédios de momento. Eu penso que seria importante equacionar tudo isso, não é? A carga fiscal é automaticamente ligada aos chamados estabilizadores automáticos, são exatamente isso, não é? E, no fundo, isto é tornar os estabilizadores automáticos são exatamente isso. Eu, quando a economia cresce, ou quando a economia arrefece, digamos assim, que é mais fácil de ver, eu tenho subsídios de desemprego a aumentar automaticamente e tenho impostos a cair automaticamente. Mas quando, e por falar nessa questão das medidas, enfim, surgirem aos poucos, é isso que vai acontecer também na questão da reforma do Estado? Já aqui falámos várias vezes da reforma do Estado, hoje voltou a ser notícia, aliás, até porque o Vice-Primeiro-Ministro convocou novamente os partidos para falar sobre esta questão. Ou acha que ainda podemos ter a ideia de uma reforma que é de Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer uma reforma do Estado. Vão acontecer pequenas coisas e pequenas coisas têm acontecido. Estava outro dia a ver, introduziu-se a semana das 40 horas na função pública, alterou-se o horário de trabalho. Isso é uma pequena, grande reforma. Eu acho que há coisas assim que vão acontecendo. Eu penso que na saúde, eventualmente na justiça, fizeram-se algumas pequenas coisas. Mas eu não acredito que vá haver assim um Big Bang em que de repente o Estado fica diferente. E é pena porque eu penso que... Mas seria possível fazer isso? Não, eu acho que um Big Bang provavelmente não seria possível. Eu acho que nem seria possível, nem talvez desejável, porque ninguém sabe o suficiente sobre as consequências ou sobre o que fazer para desenhar um grande plano. E eu aqui defendo um bocadinho o experimentalismo. E era isso que eu ia... Se calhar era bom tentar várias soluções, ver as que funcionam. Eu acho que uma área onde isso era muito bom fazer era no ensino. Em vez de se impor um modelo de gestão para todas as escolas, tentar vários modelos de gestão, deixá-los funcionar, ver quais são, passado um tempo, ver quais são os que funcionam. Isso é feito noutros países, que é esta tradição de introduzir as medidas de forma experimental. Eu lembro-me que em Inglaterra uma coisa análoga ao rendimento social de inserção foi introduzido em certos distritos, não foi introduzido noutros, para ver qual era o impacto que isto tinha sobre a oferta de trabalho. Portanto, esta ideia existe em muitos países, fazer reformas escolares, sobretudo, localizadas em certas regiões e noutras. Ter grupos, um bocadinho como se faz... É um ensaio. Como se faz nos ensaios clínicos, ter os grupos de tratamento e os grupos de controle. Portanto, esta visão mais incremental e mais experimental da reforma do Estado, eu penso que é mais prudente. Mas é preciso, mas repare, isto não significa que pode-se fazer isto de duas maneiras. Uma para empatar a reforma, outra para tentar aprender e para fazer a reforma. Eu penso que não se tem feito nem uma coisa nem outra. Portanto, eu não acredito que não se tem feito nem uma coisa nem outra. O que é que eu quero dizer com isto? É que não se tem feito grandes reformas e as que se têm feito são para todo o sistema. Portanto, eu penso que já perdi as esperanças de se fazer as coisas de outra maneira. Daqui a 10 anos olharmos para trás e podemos de facto dizer o país reformou-se. Sabe, mas nunca se tem um contrafactual. Esse é o problema. Eu posso olhar daqui para 10 anos, o país alterou-se. Bem, podemos sempre comparar com o que estava antes, mas, enfim, às vezes pode ser tarde, porque se daqui a 10 anos as reformas não correrem bem, estamos outra vez com um problema. A pensar numa grande reforma do Estado. E quando olhamos para pelo menos para o próximo ano,
há indicações que mostram que o nível de corte de menor. despesa, mas há a expectativa de haver aqui um corte, ou maiores poupanças também no ensino. Ainda há margem para se poupar no ensino em Portugal? Que consequências eu não é que isto sei pode que é ter? que isso... Isso é uma pergunta que eu tenho sempre imensa dificuldade em responder. Claro que há margem para se poupar no ensino de se alterar as regras do jogo. Eu penso que a dificuldade é ter um patrão que não dá dinheiro nem nos deixa obter dinheiro. Isso é que é, portanto, quando eu digo que... Claro que há margens para fazer. Claro que há margens para fazer mais cortes, mas tem que libertar, mas tem que libertar a capacidade das instituições de obterem receitas. Não podemos é ter um sistema em que aquelas que não obtêm receitas sofrem os cortes e depois, no fim do ano, são beneficiadas. E aquelas que obtiveram receitas são prejudicadas porque têm as receitas que são, de alguma forma, capturadas ou apropriadas pelo Estado. Portanto, eu não sei quais são os cortes. É difícil dizer assim, mais cortes no ensino com esse grau de generalidade. Eu penso que, isso é um dos aspectos em que a reforma do Estado podia ter funcionado e não funcionou. É alterar o modo de funcionamento das coisas, permitir que as escolas tivessem incentivos para se financiar, as universidades incentivos para se financiar de outra maneira, modelos em que pudessem fazer outro tipo de contratos com as pessoas, com os funcionários e com os professores. Portanto, há muita coisa que se podia fazer que eu escrevi outro dia num artigo de opinião do Expresso que mais do que o montante de financiamento eu fico preocupado com as regras quase soviéticas a que está sujeita a gestão do ensino superior. E é um bocadinho falta aqui mais uma lógica de mérito? Portanto, mais uma lógica de mérito, sem dúvida, porque não é só o nível médio de financiamento, é a distribuição desse financiamento. Nós temos claramente um sistema em que o mérito não compensa, em que o mérito é penalizado, não é? Portanto, estão a trabalhar para depois... Para financiar ajudar os outros. Temos também aqui um sistema redistributivo. Deixe-me olhar aqui para uma outra questão nesta lógica das reformas, quando olhamos a nível europeu para aquilo que está a acontecer nos juros. Na semana passada tivemos a Grécia a regressar aos mercados. Ainda hoje vimos que o déficit grego em 2013 ficou nos 13%, praticamente. Há aqui um desligar entre a realidade das economias e aquilo que se passa? Isso é uma lição. Os mercados, era aquilo que o Keynes chamaria talvez os espíritos animais. Os mercados sobrereagem. Eu acho que os mercados terão sobrereagido em 2011, em que os juros iam para níveis astronómicos. As agências de ratings iam atrás desses indicadores do mercado, tornavam-se elas próprias também um bocadinho fatores de agravamento da situação. E agora, inexplicavelmente, os espíritos animais mudaram. Portanto, eu acho que há aqui sempre uma tendência para a sobrereação, e eu acho que é isso que me parece. A sensação de que o clima europeu mudou, sem que, de facto, as economias, na base não mudaram muito. Portanto, Portugal começou a crescer, o que é um bom sinal. Revelou algumas condições para controlar as finanças públicas. O endividamento externo parou de crescer, que era um fator com os saldos, com a balança de transações correntes equilibrada. Portanto, tudo isso são sinais positivos. E aí eu posso contar uma história. Não sei com o que eu conheço da Grécia, tenho dificuldade em contar a mesma história, mas provavelmente os mercados terão sobrereagido então e agora. Não? Mas mesmo agora há um cenário de ainda de mais uma ajuda à Grécia, ou seja, uma espécie de Pois a Grécia nem está. E ainda assim, eu acho que é isso que se calhar garante os mercados,
esta convicção de que a Grécia será sempre resgatada. Portanto, basta haver alguém que pague. Basta haver que pague. Exatamente, está tudo bem. Professor José António Ferreira Machado, muito obrigado por ter vindo a este grande jornal. Até para a semana. Deus, até para a semana.